Bom dia a todos. Dando continuidade à nossa programação, quero chamar aqui ao palco a nossa próxima convidada, Rosana Montealverne. Nós vamos ter agora uma contação de histórias, mentiras que contam verdades. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Hoje tem grandes convidados aqui na plateia, médios e pequenos. E eu pensei muito em qual história eu ia contar aqui para vocês hoje. Aí pensei, e essa noite, de tanto pensar, eu tive um pesadelo. E aí, no meu pesadelo, eu chegava aqui com essa roupa verde e dizia para as pessoas que eu ia contar uma história de uma menina que, um belo dia, foi até a floresta levar bolo e vinho para a avó. Aí, nessa hora, no meu pesadelo, isso é vida real, as pessoas falavam assim: Rosana, bolo e vinho para a vovó? Essa história é de... Só que as pessoas não falavam assim, as pessoas falavam alto e com raiva. Essa é a história de... E no meu sonho, eu começava a suar e pensava assim, meu Deus, o que eu faço? E no meu sonho, eu pensava assim, então espera, gente, eu vou contar a história de dois irmãos, um menino e uma menina, que foram abandonados na floresta e encontraram uma casa toda feita de pão de ló. Mas nessa hora, no meu pesadelo, as pessoas interrompiam e diziam, Rosana, francamente, todo mundo sabe que essa é a história de... Aí eu tremia no meu pesadelo. E aí, eu falei, espera, eu sei o que eu vou contar para vocês. Eu vou contar uma história de uma rainha que queria muito ser mãe, e ela conseguiu engravidar, e teve uma filha branca, como a... Quando eu falei isso, todo mundo gritou, Rosana, que é isso? A gente já conhece essa história de... Essa hora eu acordei lá na pousada Três Portas. Está aqui o doutor Paulo, que não me deixa mentir. Não é verdade, doutor Paulo? Pois é. E acordei na pousada Três Portas e falei com meu marido. Eu falei, eu tive o pior pesadelo que um contador de histórias pode ter. Eles conheciam todas as histórias. E aí, eu vim para cá. E eu pensei, procurei na minha mala, falei, já sei, eu vou contar uma história que ninguém conhece. E quando um contador de histórias diz que é uma história que ninguém conhece, é porque ninguém conhece. E era uma vez... Há muito tempo, uma jovem. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela não tinha ninguém por ela. Estava sozinha no mundo, passando necessidade. Na verdade, havia uma pessoa, havia uma madrinha. E a madrinha acolheu essa jovem na casa dela, só que a madrinha estava mais para as madrastas, das histórias, dos contos de fadas. A madrinha colocou a moça num quartinho nos fundos. Era um quartinho escuro, úmido, mofado, com as paredes descascando, pequeno e feio. A moça aceitou, não tinha para onde ir. E, além do mais, a moça tinha que fazer todo o serviço da casa, lavar, passar, cozinhar, varrer. E toda semana a moça tinha que ir a pé, buscar água numa certa fonte, só podia ser aquela fonte, e trazer o pote de estimação da madrinha cheio daquela água.
Mas está aí as compensações da vida. Daquela tarefa, a moça gostava. Porque ela aproveitava para dar uma caminhada, para cantar, porque perto da madrinha não podia. Ela comia frutinha silvestre no caminho. Era época de muita amora, de muita... como é que chama aquela outra pequenininha vermelhinha, galera? Pitanga, outra vermelhinha. Acerola, outra vermelhinha. Moranguinho silvestre, outra vermelhinha. Cereja. E aí, a moça se divertia. E ela, então, enchia o pote de água, até que um belo dia. E quando a gente fala um belo dia nas histórias, alguma coisa vai acontecer. Um belo dia, a moça encontrou uma velha, que todos diziam que era uma bruxa. A moça nunca tinha visto uma bruxa, tratava a velha muito bem, a cumprimentava. A velha tinha uma malinha, só que não era como essa. Era uma valise de veludo, muito, muito antiga, e era vermelha, mas ela já estava sapecada pelo sol, então era assim um tom de alaranjado daquele veludo. A velha abria aquela valise, tirava dali velhas ferramentas, como uma tesoura muito velha, e cortava ervinhas, colocava ali dentro. E a velha ficava para lá e para cá, e a moça cumprimentava e os dias se passavam. Até que um dia, e quando eu contar o que aconteceu, eu quero que vocês me ajudem e digam, oh, combinado? Um belo dia, a moça já estava com seu pote cheio d'água, aquele pote de estimação da madrinha, quando ela tropeçou num cipó à beira do caminho. O pote saiu de suas mãos, foi para o alto, deu 3 piruetas, caiu e se partiu em 1000 pedaços. Gente, na hora que a moça viu aquilo, ela falou, meu Deus, o pote de estimação da minha madrinha, o que eu faço? Mas nessa hora, ela ouviu uma voz atrás de si. Oi? Ela olhou, era a velha, era a velha. E a velha falou, oi? Tudo bem? A moça falou, não, minha senhora, tudo bem, como? O pote de estimação da minha madrinha aqui partido em 1000 pedaços, não está tudo bem. Aí a velha disse, eu tenho um pote igual, quer trocar? A moça falou, minha senhora, trocar pelo quê? Eu não tenho nada de meu, eu moro de favor na casa da minha madrinha. Mas a velha respondeu, tem sim. Você tem lindos cabelos, longos e encaracolados. Me entregue os seus cabelos, que eu te dou um pote igual. Vocês acham que a moça entregou, pessoal? Olha, ela entregou. A velha tirou a tesoura enferrujada de dentro da valise, cortou todo o cabelo da moça, colocou num baú e etiquetou cabelo. E depois passou máquina 0 na cabeça da moça. E entregou um pote idêntico. A moça voltou para casa. A madrinha nem reparou que a moça estava careca e também que o pote não era o mesmo. Mas, quando começa uma maré de azar, minha gente, olha, não é fácil. Na semana seguinte, eu vou precisar da ajuda de vocês novamente. A moça estava lá com o pote cheio, quando ela tropeçou numa pinguela apodrecida, o pote caiu e se partiu em 2.000 pedaços. Gente, que tragédia. Quando ela viu aqui, ela falou, não estou acreditando. Eu não acredito, o pote da minha madrinha, todo despedaçado. Mas ela ouviu uma voz que dizia, oi? Tudo bem?
Não, minha senhora, não está tudo bem. Olha aí, o segundo pote todo esmigalhado. Mas a velha disse, eu tenho um pote igual. Quer trocar? E a moça, o que ela respondeu? Não, ela falou, minha senhora, eu já falei, eu não tenho nada para dar para a senhora, nada. Mas a velha disse, tem sim, você tem lindos dentes brancos como pérolas. Me entregue os seus dentes, que eu te dou um pote igual. Não é o ó nem agora, não, daqui a pouco. Aí, vocês acham que a moça entregou, galera? Os dentes. Entregou. A velha tirou um alicate de dentro da valise de veludo. Arrancou um por um dos dentes. Colocou num baúzinho, etiquetou e disse, quando quiser destrocar, eu moro depois da curva do rio, na segunda casa. E foi embora. A moça voltou para casa. A madrinha nem reparou que o pote não era o mesmo, nem que a moça não sorria mais. Mas, gente, olha que infortúnio. Na semana seguinte, a moça estava lá, com lenço no cabelo, calada, nem cantava mais, e o pote cheio d'água, mas eu vou precisar de vocês novamente, porque a moça escorregou no lodo, o pote se virou no ar, caiu e se partiu em 3.000 pedaços. Meu Deus. A moça, essa hora, gente, ela sentou. Ela sentou porque ela falou assim, eu não estou acreditando. Não é possível que isso está acontecendo. Mas, nessa hora, ela escutou uma voz. Oi? Tudo bem? Acertou. Ela falou, não, minha senhora, tudo bem, nada. Olha, o terceiro pote. Ai, minha senhora, eu estou perdida. E a velha disse, não, querida, você não está perdida. Eu tenho um pote igual. Quer trocar? A moça falou, minha senhora, eu já falei, eu não tenho nada de meu e eu não tenho mais nada, entendeu? Eu não tenho mais nada para dar à senhora. E a velha disse, tem sim. Você tem o brilho dos seus olhos. Me entregue, que eu te dou um pote igual. Nessa hora, minha gente, a moça hesitou. Puxa, o brilho dos olhos. Quem entregaria o brilho dos olhos? Mas o temor da madrinha era maior. A velha, então, tirou uma pinça de dentro da valise e retirou a película que recobria o olho direito, depois a película que recobria o olho esquerdo, colocou num baúzinho, etiquetou e disse, quando quiser destrocar, lembra, né? Eu moro depois da curva do rio, a segunda casa. E foi embora. A moça voltou para casa. A madrinha nem percebeu que o pote não era o mesmo, nem que a moça estava profundamente triste. Mas, nas histórias, como na vida, viu, Ramon? Viu, Júlia Martins? Nas histórias, como na vida, o tempo passa. E o tempo passou para a madrinha que um belo dia morreu. Morreu. A moça estava indo buscar água naquele pote. Quando ela parou, falou, peraí, quem exigia a água dessa fonte era a madrinha. Quem exigia que fosse nesse pote era ela. A velha falou que eu poderia destrocar. E ela se lembrou onde ficava a casa mesmo?
Muito bem, mineiros nunca erram esse endereço. E aí, ela pôs o pote debaixo do braço e marchou para a casa da velha. Quando ela chegou lá, ela estacou, ela parou. Porque a casa, gente, a casa era toda preta. Era um sobrado todo pintado de preto, com um gato preto na porta. Com um tapetinho preto. Com uma árvore cheia de frutas pretas. E então, ela bateu palmas. Vocês acham que a velha abriu? Não, não abriu. Ela, então, bateu na porta. Vocês acham que a velha abriu? Não abriu. Ela, então, bateu a campainha. Como que é a campainha da casa da velha? Não, não é assim. Dindó, não. A campainha é assim. Essa é a campainha. Vocês acham que a velha abriu? Não. A moça, então, percebeu que a porta estava apenas encostada. E ela empurrou. E ela foi entrando. E ela começou a olhar. Gente, tinha baú. Baú subindo as escadas, baú pendurado no lustre, baú em cima da mesa, baú no armário, em cima do fogão a lenha, em cima da pia, no chão. A moça estava cercada de baús, todos etiquetados por todos os lados. Quando, de repente, ela ouviu aquela voz. Oi, tudo bem? A moça se virou e disse, tudo bem, minha senhora. Eu trouxe aqui o seu pote e vim buscar as minhas coisas de volta. A velha disse para ela que estava vendo só um pote, que ela tinha dado e que ela poderia escolher o que ela queria de volta. Ela ia querer os cabelos, os dentes ou o brilho dos olhos. Você acha? Quem acha que a moça quis os dentes, levanta a mão. Ó, a Elisa também acha. Quem acha que ela quis os cabelos? Roger Melo acha que ela quis os cabelos. Quem acha que ela quis o brilho dos olhos? Olha a voz do povo, é mesmo a voz das histórias. Pois foi exatamente isso que ela escolheu. No momento em que ela teve de volta o brilho nos olhos, ela enxergou tudo com clareza. E nessa hora ela teve convicção de que ela não sairia dali sem tudo que lhe pertencia. E ela perguntou à velha como ela fazia para recuperar as coisas. A velha disse que se ela trabalhasse lá com ela, a cada ano de trabalho, ela teria um bem que estava penhorado de volta. E a velha disse também que ela estava vendo aquela bagunça, que se ela organizasse tudo, a moça topou na hora. Afinal, estava desempregada. A velha pagava o vale-transporte, o vale-refeição. E a moça, que gostava muito de arrumar, estava muito acostumada com a faxina, deixou aquilo tudo um brinco. E no primeiro ano tudo funcionava muito melhor. E ela teve de volta e continuou trabalhando. E no segundo ano ela teve de volta os longos cabelos encaracolados. E olha, a moça gostou muito de trabalhar ali, sabe por quê? Porque ela atendia as pessoas que iam fazer destrocas. Ela ficava também no balcão. E uma vez chegou um rapaz lá, devolvendo a paixão. Sabe o que ele tinha deixado como penhor? O sossego, que ele não tinha mais, o sossego. Ele pegou de volta. Teve um outro senhor que chegou lá devolvendo uma mala cheia de dólares. Sabe o que ele pegou de volta? O quê? Hã? Quem falou o tempo? O tempo. Ele não tinha mais tempo para nada. Ele recuperou o seu tempo.
e pôde curtir os filhos e os netos a partir daquele dia. Teve um outro rapaz que chegou lá devolvendo o sucesso. Dizem que foi Luan Santana. Sabe o que ele pegou de volta? A privacidade e a paz que ele não tinha há muito tempo. E assim a moça foi conhecendo muito da vida, fazendo aquelas destrocas, até que um belo dia, e essa história já está chegando ao fim, um belo dia chegou um homem alto, elegante, bem trajado, distinto, muito do bonitão. E ele chegou e falou com ela assim: vim devolver glória e poder. Ela fez isso por dentro. A moça fez isso por dentro. Ela falou, oh. E aí ela falou perfeitamente. O que o senhor deixou como penhor? Hã? Um cavalo? Ele era um príncipe, mas era um príncipe mais moderninho. Ele tinha um HB20. Hã? Ele deixou a capacidade de amar. E a moça fez a destroca. E quando ela fez a destroca, ele olhou para ela e falou assim: você é tão linda. E começou aquela prosa. A moça foi na adega da velha, abriu um vinho. Eles tomaram um drink e começaram a conversar. Ele contou para ela tudo o que tinha acontecido na vida dele, como que ele se enganou tanto só naquela busca insana por glória, por poder, como ele tinha deixado grandes chances passar, ele não tinha visto a vida direito. Ela também contou a vida dela, que não era tão emocionante quanto a dele, mas tinha lá, né, os seus momentos, seus pontos altos. E aí, minha gente, ele virou para ela, olhou bem nos olhos dela e disse: você é muito linda. Vamos embora comigo? Bora? Vamos partir juntos? Nós merecemos ser felizes. O que a moça respondeu? Você. O que ela respondeu, galera? Eu quero ouvir a turma do fundão. Vocês são iludidos demais, né? A moça falou assim, a moça respondeu: preciso de um tempo para pensar. E aí, ela foi até a velha. Ele falou assim, não tem problema, pode se consultar com quem você quiser, eu passo aqui amanhã, no mesmo horário, e você me dá a resposta. Ela falou, combinado. A moça foi, conversou com a velha. A velha, minha gente, que podia ser meio bruxa, mas também era meio fada. A velha ouviu atentamente, segurou nas duas mãos da jovem, olhou bem nos olhos dela e disse: se você não partir com este rapaz amanhã, eu vou no seu lugar. E aí, minha gente, a moça percebeu que o tempo de ser triste, o tempo de sofrimento tinha acabado, porque sempre acaba. E o tempo de ser feliz estava a ponto de começar. No dia seguinte, a moça colocou o seu chapéu amarelo. Ela pegou a sua velha malinha com uns poucos pertences e, no horário certo, ela estava à espera dele. Ele chegou e eles partiram. Se foram felizes para sempre, ninguém sabe. Mas há testemunhas, há relatos de que eles viajaram o mundo, comeram muitas comidas exóticas, conheceram povos diversos, dançaram danças de vários países e dizem que até hoje continuam fazendo muitas trocas por essa vida.
Querem mais uma história? Eu vou contar uma história agora, Júlia, porque a Júlia é minha sobrinha and afilhada. E ela chegou aqui com o marido e 2 filhas. E eu vou contar uma história de família que você não conhece. E é uma história real que aconteceu comigo. Tá bom, pessoal? Então, turma do fundão, fica mais indecendo. Indecendo, vocês vão gostar, vocês vão curtir essa história. Tá? Para vocês passar para frente depois. Isso. Isso, comprem livros da Aletria. Valeu. Falou, querido. Tchau. Valeu. Volte sempre. Olha só, pessoal. Eu vou contar uma história real que aconteceu comigo há muitos e muitos anos. Quando eu era criança, na minha terra, em Belo Horizonte. No meu bairro, lá em Belo Horizonte, na época de Natal, era época de Natal. Lá no meu bairro... antes de contar essa história, eu quero mostrar o livro de onde eu contei a primeira história. Chama-se Baús de Trocas. Editora Aletria. Além dessa história, tem muitas outras histórias formidáveis. E todos esses livros aqui são da Aletria e muitos outros mais. Esses aqui, ó, a meninadinha pequena ama essa trilogia aqui do Monstrinho das Cores. Esse aqui é da minha autoria e tem um outro ali da minha autoria também, que depois eu mostro para vocês. Enfim, esses aqui eu traduzi, tá, gente? Então, esse também, enfim. Bom, vamos lá. Nesse tempo, era tempo de Natal, eu era criança, então vejam que tem muitos anos isso. No Natal, no meu bairro, era muito interessante, porque eu não sei como é aqui em Tiradentes, ou nas terras de vocês, mas naquele tempo, em Belo Horizonte, no meu bairro, o Natal era uma coisa muito comunitária. A minha mãe, no quintal, que nosso quintal era grande, ela colocava uma mesa, emendava, colocava uns cavaletes, e meu pai fez uma cobertura, porque sempre chovia nessa época, e mamãe colocava aquela mesa, e a vizinhança toda ia passar a noite de Natal com a gente. E gente, aqui, é comovente essa história para mim. E aí a minha mãe tinha uma toalha que ela tinha mandado fazer, era grande, ela cobria a mesa, e cada vizinho levava uma coisa. Um entrava com um frango assado, outro com uma maionese, outro com uma farofa, outro levava frutas, o outro levava frutas secas. Enfim, era aquele lufa-lufa, a meninada correndo para lá, para cá. E nós tínhamos um vizinho que era a celebridade mor do bairro. Era um médico chamado Dr. Jurandir. Dr. Jurandir era um sujeito assim, muito querido. Ele tratava da criançada toda, ele era pediatra. E um sujeito formidável, ele sempre estava, era o convidado de honra das noites de Natal. E o Dr. Jurandir era um sujeito muito engraçado, sabe? Ele fumava um cachimbo, muito divertido. Enfim, bom, naquela noite específica, onde se passa esse episódio verdadeiro, a casa já estava toda arrumada, as luzes de Natal acesas, a árvore de Natal, que a gente enfeitava com bolinhas de algodão também, jogava purpurina, as bolas eram aquelas facilmente de quebrar, sabe? Que nem existe mais. Enfim, estava tudo arrumadinho. E tinha mais. Os vizinhos levavam suas louças antigas, sabe? Louça assim, que ganhou de casamento, aquela louça especial, colocava lá também para compartilhar até a louça com a vizinhança. Era bem legal. E aquele Natal em especial, aquele ano, não tinha sido um ano fácil. Mas o meu pai dizia que é nessas horas
de profunda escuridão é que a gente precisa acender as luzes no Natal, que não pode desanimar. Enfim, e aí, o doutor Jurandir ainda não tinha chegado, só faltava ele, a campainha tocou. E eu fui correndo, abri a porta para o doutor Jurandir. Na hora que eu abri a porta, eu dei de cara, eu era criança, né? Eu dei com o nariz numa fivela prateada. Numa fivela, numa barriga. Aí eu olhei, era uma fivelona prateada, num cinto preto, numa barrigona vermelha. Eu dei 2 passinhos para trás, olhei para baixo, as botinas pretas, calça vermelha de cetim, e eu subi os olhos e vi um velho com o cabelo branco, com aquela longa barba branca, com um gorro como esse. Um gorro como esse. Abriu os braços e disse, ho, 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 ho. Papai Noel estava na minha porta. Eu fiquei muda de espanto. Muda. Eu era uma criança. Eu era louca com o Papai Noel. Era o meu sonho conhecer Papai Noel. Eu acreditava piamente em Papai Noel. Quando eu vi aquele homem, eu fiquei muda. Aí a minha mãe veio e disse, entra, Papai Noel, entra, está na hora de jantar. Papai Noel sentou no lugar do doutor Jurandir. Eu falei, claro, Papai Noel pode tudo, pensei, né? E o Papai Noel comeu de tudo, e comeu muito. Essa noite eu quase não comi, Júlia, não comi. Eu ficava só olhando para ele, porque ali do meu lado estava o velhinho mais famoso do mundo. E eu fiquei encantada, olhando para ele, olhando. E aí ele comeu. Minha mãe ofereceu um licor. Ele aceitou, tomou licor. Papai Noel tomava licor. E aí ele puxou um cachimbo, acendeu. Papai Noel fumava cachimbo. E aí eu falei assim, mas será que é ele mesmo? Por via das dúvidas, eu perguntei a ele quais os presentes que as crianças tinham ganhado no ano passado. Ele acertou. Ele falou os presentes. E aí, para confirmar que era Papai Noel, eu perguntei qual era o nome das 12 renas do trenó. E ele falou os nomes das 12 renas, uma por uma. E eu falei, não tem dúvida. É Papai Noel, é oficial. Papai Noel está na minha casa. E aí, depois que o tempo foi passando, que o Papai Noel tirou o seu gorro, eu olhei para ele. Nessa hora ele estava fumando cachimbo. Eu olhei e falei, engraçado, Papai Noel se parece com o doutor Jurandir. Nessa hora, minha gente, tudo ficou claro para mim. Papai Noel morava no meu bairro. Papai Noel comprava presentes para as crianças do meu bairro. Papai Noel jantava na minha casa nas noites de Natal. E em todos os outros 364 dias do ano, ele se fantasiava de doutor Jurandir. É isso, minha gente. Vocês são alimentados de histórias? Então, agora, vocês querem almoçar? Quer uma última pequenininha? Sim? Então, vou contar uma última pequenininha, tá? Essa história aconteceu há muito, muito tempo, num lugar nem tão longe daqui. Aconteceu que um homem que estava assim, muito pobre, muito, com a vida lascada. Quando alguém assim está muito endividado, muito lascado, como que se diz da terra de vocês e aqui em Tiradentes? Essa pessoa está na pior. Está como, gente? Hã? Quebrado, está quebrado. O que mais?
Nomes populares para quem está na pindaíba. Pindaíba também é outro. Que mais? Está ferrada. Era a situação desse cara. Ele estava quebrado. E ele estava andando na beira da praia. Sabe aquele andar de quem não tem nada a perder? Assim, ó. Aquele que você vai ter chutando areia assim para cima. Até que, em determinado momento, ele chutou algo que fez um barulho assim, ó. Um barulho metálico. Ele agachou e viu uma coisa brilhosa. Ele afastou a terra e puxou. Era uma lâmpada mágica, daquelas que você esfrega e aparece um gênio. Ele nem perdeu tempo. Pegou a manga da sua camisa e, ó, nessa hora, começou a sair uma fumaça, uma fumacinha roxa, que foi subindo no céu e foi ficando espessa e pesada. E lá no alto apareceu um gênio. Era um gênio enorme, gordo, com um enorme turbante na cabeça, com um enorme rubi aqui na frente. E o gênio falou: você me acordou do meu sono de 1000 anos. Escolha o que você quer. Eu quero voltar a dormir. E o gênio continuou e disse: você tem direito a um pedido. Aí ele falou assim: não é possível. Todo mundo encontra um gênio, tem direito a pedir 3 coisas, só eu tenho direito a pedir a um. E o gênio: não reclame, escolha logo, senão eu vou embora. Aí, gente, ele começou a pensar. Aí ele pensou o seguinte, ó, para começar, ele queria ser muito rico. Mas não era pouco rico, não. Ele queria ser rico, assim, de várias mega-senas. E queria ser rico a ponto de comer em pratos de ouro. E ele já ia pedir isso quando ele se lembrou. Ele se lembrou da sua esposa, que queria muito engravidar, ter filhos. Já tinha 15 anos que ela tentava e nunca tinha conseguido. Aí, puxa... Ele falou: se minha mulher souber que eu estive diante do gênio da lâmpada e pedi dinheiro, ao invés de pedir filhos, ela não vai me perdoar. Ah, mas não vai mesmo. Aí ele falou: então tá, então vou pedir isso. E o gênio: seu tempo acabou, eu estou indo embora. Ele falou: espera. Eu quero... Aí ele se lembrou da sua mãe, cega de nascença. Ele falou: nossa, se a minha mãe souber que eu estive diante do gênio da lâmpada e pedi dinheiro ou filhos e não pedi que ela enxergasse, ela não vai me perdoar. Nossa, ela vai me amaldiçoar para sempre. E o gênio começou a se transformar em fumaça. E começou a voltar para dentro da lâmpada e falou: adeus, você não escolheu nada, adeus. Ele falou: espera. Então ele pensou, olhou bem nos olhos do gênio e disse: eu quero que a minha mãe veja os meus filhos comendo em pratos de ouro. E foi assim que esse mineirinho que estava lá no Rio de Janeiro, na terra da Cristina... Cadê a Cristina? Não está aqui, depois você conta para ela. Achou a lâmpada maravilhosa e realizou todos os seus desejos. E eu espero que em 2025 todos os desejos de você se realizem. Tchau, pessoal. Muito obrigada!